Un saludo muy especial Uma saudação muito especial ao missionário internacional Dr. Miguel Bermudes junto al Marim, reverendo Jairo junto ao reverendo Jairo Ordonhes, en la congregación lá na congregação Maracaibo, de Maracaibo, y a todos los Venezuela, ministros e a todos os con sus ministros congregaciones, com suas congregações, al e reverendo também José ao Benjamín reverendo Pérez Matos, José Benjamin Pérez de la Matos iglesia de Calley, e a igreja de Caiei, Porto que las Rico. bendiciones de Jesucristo Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do sobre pacto, cada uno de ustedes, sejam sobre cada um de vocês sobre mí también. e sobre mim En também. esta ocasión Nesta ocasião, como tema del estudio teremos como tema do estudo el bíblico enviado o enviado do Pai. hoy, viernes 15 Hoje, y domingo sexta-feira, 15 e domingo, 17 de dezembro de 17. 2017. Es para mí É para un mim privilegio grande um privilégio grande dirigirme a cada uno de ustedes dirigir-me a cada um de con el vocês tema com o tema enviado O enviado do sea, Pai, del Padre ou celestial, seja, do Pai Celestial, de Deus, en donde queremos ver onde queremos ver, nesta ocasião, está prometido que quem será está enviado prometido que por será el Padre enviado celestial pelo Pai Celestial a seu povo, su iglesia. a sua igreja. Dios ha tenido Deus diferentes enviados, teve diferentes enviados dispensaciones, em diferentes dispensações e diferentes eras dispensaciones. dessas dispensações. Encontramos E encontramos a través de esos enviados que através desses enviados é que veio a palavra de Deus para cada tempo, de Dios, ao povo de Deus, ao bajo el pacto povo vigente. que está sob o pacto vigente nesse Por lo tempo. tanto, queremos ver Portanto, queremos ver es el enviado del Padre qual é o enviado do Pai para este tempo final. en el tiempo de cada profeta enviado. No tempo de cada vino la profeta palabra de enviado, Dios a palavra de para el Deus pueblo veio para o povo estaba que bajo ese estava pacto. sob esse pacto divino. Y tenemos 7 dispensaciones E temos 7 dispensações importantes para as Dios ha quais enviado Deus mensajeros, enviou mensageiros dispensacionais, profetas profetas dispensacionales. Son los dispensacionais, profetas que más são grandes os maiores que Dios profetas envía que Deus envia à y una terra. dispensación dura E cientos uma y miles de dispensação años. dura centenas ou milhares de anos em algumas ocasiões. Y ahora E agora hemos visto temos visto que está que o el povo pueblo que que está está bajo el pacto divino sob o pacto divino es para que esse Dios tempo, envía un é para esse povo que Deus envia um profeta mensageiro dispensacional. dispensacional. Dentro de esa dispensación E envía dentro da dispensação envia mensajeros diferentes mensageiros edades, etapas de eras, dispensación. etapas dessa dispensação. Y ahora, E agora, para los días de la venida del Mesías, para os dias da vinda do 2000 Messias, años atrás, há 2000 anos atrás, ele enviou precursor ao precursor Juan el Bautista João Batista, fue el último que foi o último profeta las edades de la ley, das eras da lei el pueblo hebreo. para o povo hebreu. Encontramos Encontramos luego de ese mensajero
que depois desse mensageiro tinha que aparecer o Messias Príncipe, que realizaria um ministério de 3 anos e meio, onde daria sua vida em expiação pelo pecado. Antes de começar seu ministério, era um simples carpinteiro em Nazaré. Tinha nascido através da Virgem Maria e criado sob as leis divinas na dispensação da lei. Encontramos que para ter esse ministério de 3 anos e meio, teve que vir 29 anos antes à Terra, para depois começar esse ministério, que o levaria ao cumprimento da vinda do Messias para esse tempo, como Cordeiro de Deus, para morrer no sacrifício correspondente e tirar o pecado do mundo, porque ele levaria o pecado do seu povo. E agora, quando começou o seu ministério, já era uma pessoa adulta que tinha estado no meio do povo por cerca de 30 anos. E tinha que ter crescido, tinha que ter se criado como as demais crianças, como as demais pessoas. Mas temos algo muito importante, e é que quando o inimigo de Deus, o diabo, Satanás, sabe que Deus vai fazer algo em favor do povo, se levanta contra esse instrumento que Deus vai usar, como aconteceu com José, o filho de Jacó, o qual Deus teve que levá-lo pela sua graça ao Egito e ser educado lá. Mas os egípcios não sabiam quem era esse jovem que era segundo no reino do Egito. Nos dias do faraó, que ajudou e colocou a José como o segundo no trono no reino do Egito. Se se desse a conhecer quem era José, teria muitos problemas lá no Egito. Encontramos que bem poucos sabiam que José era hebreu, descendente de Jacó. Encontramos também que Moisés nasceu já determinado por Deus, como mensageiro dispensacional, como profeta para a dispensação da lei. E o faraó, sim, sabia que Moisés era hebreu. Se soubesse, o lançaria aos crocodilos no rio, lá, os quais
o qual estavam fazendo com todas as crianças hebreias que nasciam. Se chegassem a saber que Moisés era o libertador, que Deus enviaria, o matariam. Por isso o faraó deu a ordem de matar, de jogar no rio, a todos os meninos que nascessem, os bebês meninos que nascessem. Para quê? Para que o libertador morresse. Porque já sabiam que estava em algum lugar, que tinha nascido, mas não podia ser revelado quem era, para evitar que morresse. Encontramos também outros mensageiros de Deus que foram instrumentos parcialmente para a era, para alguma das eras de cada dispensação. Temos, por exemplo, a João Batista. João Batista morreu decapitado, mas ele apresentou ao que viria depois dele, a Jesus Cristo. Jesus Cristo, encontramos que tinha vivido uma temporada no Egito, porque o rei soube que tinha nascido o Messias príncipe quando entrevistou aos magos que vieram buscando ao rei de Israel, que havia nascido, e vinham adorá-lo. E Herodes não queria que aparecesse outro rei, e mandou averiguar onde estava o Messias. Encarregou aos magos que fossem, ouvissem e depois lhe dissessem onde estava, para que ele fosse adorá-lo. Porém, a intenção era ir para matá-lo. Porque o rei não queria que aparecesse o libertador. Não queria que aparecesse o Messias príncipe, o rei de Israel. Mas o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse que partisse para o Egito, porque o rei buscaria a criança, ao menino, para matá-lo. Sempre há uma luta. Quando está prometido ou prometida a chegada de um profeta ao povo de Deus, à casa de Deus, à família de Deus, encontramos a João Batista, que foi decapitado porque estava pregando e anunciando a vinda do Messias, que estaria no meio deles. E quando o viu e o batizou, disse que esse era o que viria depois dele. Agora encontramos que Jesus Cristo
falava com seus discípulos as coisas predicaba las cosas e pregava as Messias coisas príncipe que o Messias Príncipe estaria realizando para aquele tempo, era cumplir lo que el Mesías príncipe que era cumprir o que o Messias Príncipe materializaria su venida. em sua vinda. Encontramos que ele cumpriu lo que estaba prometido, tudo o que estava prometido, realizaría que o Messias realizaria su primera venida em sua primeira vinda como Cordeiro de para quitar el Deus, pecado del para mundo tirar o pecado do con mundo su sangre de su sacrificio com o sangue do seu y hacer al ser sacrifício. humano Ele limpar assim o ser humano pecado. de todo o pecado. Por lo tanto, Portanto, después del precursor, depois do precursor, el precursado, vem o para el precursado, cual tiene que estar en la tierra para o qual tem que estar na terra, nos dias da vida do en precursor, algún tiempo em algum de la tempo vida da vida terrenal del terrena precursor en esta tierra, do precursor nesta terra, tiene que estar presente tem que estar presente o precursado, una labor fazendo um trabalho que tem a con ver el Mesías príncipe com o que o Messias Príncipe realizará, materializará nesta terra, para luego para depois, ao final, abrirse el misterio abrir-se o mistério da vinda do Messias. si no pueden creer, E se não podem crer nele, crean a las obras que creiam nas obras que estará llevando a cabo, que ele estará realizando, la materialización que são a materialização do que está prometido, que Deus realizará del ministerio no tempo do ministério profético, mesiánico, ministério messiânico ese hombre desse homem con el Espíritu ungido de Dios, com o Espírito de Deus, cumplir la venida, para cumprir a vinda do Messias, las obras que él estará haciendo, as obras que ele estará fazendo de ser revelado al pueblo antes de ser revelado ao povo. quién es el Mesías príncipe, Quem é o Messias Príncipe prometido para esse tempo? las mismas obras que él estará haciendo, As próprias obras que ele estará fazendo darão de que testemunho ese es el Mesías príncipe, de que esse é o Messias Príncipe está prometido que está prometido venir para a la casa de vir Dios, à casa de iglesia del Deus, Señor, a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, como foi años atrás, há 2000 anos atrás, la presencia de Jesucristo, com a presença de Jesus Cristo, cual cumplió o todo qual lo que estaba cumpriu prometido tudo o que estava para ser prometido realizado para ser realizado pelo Messias Príncipe su primera venida como em sua Cordero, primeira vinda como Cordeiro de Deus, cuando fue revelado quando foi revelado en su ministerio profético mesiánico, ya tenía cerca em seu ministério profético de messiânico, 30 años. já tinha por volta de 30 anos. Por lo tanto, Portanto, el ministerio mesiánico o ministério messiânico es corto, é de curto, 3 años y medio. de 3 anos e meio, Jesús, para Jesus, años atrás. há 2000 anos atrás. Y eso es la mitad E isto é a metade da semana número 70 del libro del profeta. do livro do profeta Daniel. Falta la otra mitad, Falta a outra de 3 metade años y medio, de 3 anos e la cual meio, será cumplida a qual será cumprida venida na segunda de vinda Cristo
de Cristo, do del ungido, Mesías príncipe, do Messias príncipe, que também será um descendente de Abraão, será um descendiente será um descendente de Jacob, será um de Jacó, descendiente será um descendente de Judá, de Judá, descendiente também será um descendente também Judá. de Judá. Portanto, Portanto, temos estejamos preparados, as obras que porque as obras que estará fazendo o Senhor no tempo final neste tempo final serão a evidência serão a evidência de que esse é o enviado de Deus à casa de Deus, de a Deus, família de Deus, à família de Deus, o corpo místico de creyentes que é o corpo místico de para os crentes gentiles, para os para os gentios, judíos, será e para os os judeus olivos, será as duas Moisés e oliveiras, Elias, Moisés e Elias, esses repetindo-se ministérios repetindo-se tempo final, neste tempo final, a casa de Deus, a casa de a Deus, família de Deus, a a família de Deus, descendência de Deus, a descendência de Deus, los escritos en el cielo, os escritos no libro céu, del Cordero, no livro da vida do tendrán Cordeiro, este tiempo final, terão neste tempo la final materialización a materialização de la promesa, da de la promessa venida da del vinda Mesías do a la Messias casa de Dios, à casa de Deus, à a la familia casa, de Dios, à família de Deus, que es la iglesia que é a del Señor igreja Jesucristo, do Senhor bajo Jesus un nuevo Cristo, pacto. sob o novo pacto. Israel va a ver E Israel estos verá ministerios, estes ministérios das duas el oliveiras, de Elías, o ministério de por quinta Elias, ocasión, pela quinta ocasião, manifestado en un hombre, manifestado em um homem, el ministerio de Moisés, e o ministério de Moisés, identificará o qual identificará a esa persona a essa como pessoa el enviado como o enviado de Dios, de Deus, como el enviado del Padre como o enviado do Pai, a la casa de Dios, enviado à casa de Deus, à família de Deus, à descendência de Deus. Ahora, Agora, leremos un pasaje aquí uma passagem aqui de 1 de Timoteo, de 1 de Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, verso 14 al 16, versículo 14 ao 16, y dice, e diz assim: esto te escribo isto te escrevo. San Pablo escribiendo São a Paulo, Timoteo, le dice, escrevendo a Timóteo, lhe diz: esto te escribo, aunque isto te tengo la escrevo, esperanza ainda que tenho a esperança pronto de ir ver-te em breve, para que si tardo sepas de para que caso eu demore, saibas como se conduzir na casa de Deus, iglesia, que é a igreja viviente, do Deus vivente, columna y baluarte a coluna e baluarte de la verdad, da verdade, e indiscutiblemente e indiscutivelmente misterio grande é o mistério de la piedad. da piedade. Dios fue manifestado en carne, Deus foi manifestado em en carne, espíritu, justificado no visto a los Espírito, ángeles, visto dos predicado a los anjos, gentiles, pregado aos gentios, crido no recibido mundo arriba. e recebido acima na glória. Aquí el apóstol Pablo nos dice Aqui o apóstolo Paulo nos diz
hablando a Timoteo que debe conducir falando a Timóteo que deve se conduzir, como deve se conduzir na casa de Deus, que es la iglesia que é a igreja de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. que es en la casa de Dios, É na casa de Deus, na família de que Deus, Dios envía onde Deus envia profetas y mensajeros seus profetas de mensageiros, dispensación en dispensación, de dispensação em dispensação e de era em era. por tanto, Portanto, ¿dónde vamos a buscar onde vamos el buscar enviado de Dios o enviado de para el Deus postrero? para o En la último casa dia? de Dios, Na casa de Deus, que es la iglesia. que é a igreja do Senhor Ahí Jesus es que Cristo. encontrarán Aí é que encontrarão, el verão cumplimiento o de la cumprimento venida del Mesías da vinda do en el Messias tiempo final no tempo final, para los gentiles, para os gentios. lo que es para la iglesia O que é para a igreja la segunda venida de Cristo a segunda vinda de Cristo, es para los judíos é para os la judeus venida, a la vinda, manifestación a de los manifestação olivos, das duas oliveiras, a manifestação Elías por quinta ocasión, de Elias pela quinta ocasião, quinto ministerio, em seu quinto ministério, el segundo ministerio e o segundo ministério de Moisés de Moisés para el pueblo para o povo de Dios, para de Deus, para os lo judeus. que es el sexto sello, O que é o sexto selo? olivos, Moisés y Elías, As duas oliveiras, Moisés e Elias. Para os judeus, el séptimo sello, é o la sétimo venida del selo, Señor, a vinda do Senhor. el cristianismo, Para o cristianismo. sencillo como eso. Tão simples Por assim. tanto, es Portanto, importante é importante estar despertos espiritualmente, esperando o cumprimento das profecias correspondentes a este tempo final. los creyentes en Cristo Os crentes em Cristo deben estar alertas. devem estar em alerta, El misterio de la segunda venida de Cristo porque o mistério da va a segunda ser vinda de abierto Cristo al público vai ser aberto ao en algún público momento. em algum momento. Ahí terminará E aí terminará la misericordia, a misericórdia, se cierra la puerta, porque se fechará a porta misericordia da misericórdia divina, divina, dispensación, sob a dispensação da graça. y se abrirá la puerta E se abrirá a porta da dispensação do reino, entrarán judíos onde entrarão judeus del pueblo hebreo, do povo hebreu, 12.000 de cada tribu 12.000 de cada de los tribo, hijos de Israel. dos filhos de Por Israel. lo tanto, Portanto, alerta, estejamos em alerta, com os nossos olhos espirituais bem abertos, porque em breve se abrirá o de la mistério segunda venida de Cristo da segunda vinda de para el Cristo cristianismo, para o cristianismo de la venida de los ministerios de e da vinda dos ministérios de Elias e Moisés los judíos. para os judeus. El tema de nuestro estudio bíblico O tema do nosso estudo bíblico viernes para hoje, sexta-feira, 15 de diciembre 15 de dezembro, y domingo 17 de diciembre e domingo 17 de de dezembro 2017, de 2017, el enviado, foi o enviado do Pai. que Dios nos abra las escrituras Que Deus nos abra as Escrituras y nos dé ver e nos deixe cuáles ver son las profecías quais são as profecias para este tiempo final para este tempo final
as profecias messiânicas que el devem Mesías príncipe, cumprir o Messias príncipe, prometido para vir tiempo final. neste tempo final. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a Que nos permita a todos todos e nos permita a todos este vermos tiempo final, neste tempo final el momento o momento importante em que vivemos, no qual, veamos quando vejamos no cumprimento de sua vinda, decir, possamos dizer: eso es lo que isto é o que eu esperando, estava esperando, de todo corazón, porque eu cria de todo o coração prometido, o que está prometido na Escritura com relação Mesías, à vinda do Messias tiempo final. para este tempo final. Que Dios les bendiga a todos Que Deus abençoe a todos e lhes guarde. y les use grandemente en su reino. Ele os use grandemente em seu reino, neste tempo final. Pronto E que em breve recibamos la fe, la revelación recebamos a fé, a de la revelação venida del Señor da vinda do y Senhor las obras que estarán siendo cumplidas e as obras que estarão sendo cumpridas por Ele neste tempo final. recibamos la fe, E assim recebamos a fé transformados para sermos transformados e levados com Ele del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro, ao céu. Ahora, si hay alguna persona que todavía Agora, no se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazê-lo nestes momentos. orando por usted, E estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino, perdoe-lhe limpia de todo e com seu sangue lhe limpe de todo o pecado, en agua, e seja batizado em água em seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo lo bautice E Cristo a batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. pueden pasar al frente Podem passar à frente, y también los que están en otros países aqui, e também os que estão em outros países podem passar à frente aí na igreja, na congregação onde estão, para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. y estaremos orando por E estaremos orando por você. continuar pasando al frente Pode continuar passando à los frente que han estado recibiendo os que estão recebendo a palavra Dios les ha hablado e Deus lhes falou corazón a vosso coração, a vossa alma. pueden continuar pasando al frente Podem continuar passando à frente recibir a Cristo como para único receber a suficiente Cristo Salvador. como único e suficiente Aquí en Salvador. Puerto Rico, Aqui em Porto Rico en los demás países e também nos demais países conectados, que estão conectados transmisión com esta transmissão desta estamos teniendo atividade que estamos tendo directamente desde diretamente Puerto Rico. desde Porto Rico. Y ahora E agora, oremos. oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que está nos céus, que estás nos céus, bendito é teu nome para sempre. vengo a ti Venho a con ti estas personas que están recibiendo com estas pessoas que estão recebendo a como Cristo suficiente Salvador. como único e suficiente Recíbeles en tu Salvador. reino, Receba-lhes em teu reino. Eu te rogo, del no Señor nome Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amén. Amém. Y ahora E agora, tienen la oportunidad tenha a oportunidade de ser bautizados en agua, de ser batizados em água, no nome do Senhor Jesus por lo Cristo, cual para o qual hay ropas há roupas bautismales, batismais, hay bautisterio há batistérios também en los diferentes países, nos diferentes países, ser bautizados todos aquellos para assim serem que han batizados recibido en sus corazones todos aqueles que receberem seus corações a Cristo
como seu único e suficiente Salvador. Dejo en Puerto Rico Deixo em Porto al Rico ministro ao ministro reverendo Benjamín Pérez, José Benjamin Pérez e em y en cada lugar cada lugar correspondiente ao ministro para que les correspondente, indique cómo hacer, para que lhes mostre como fazer, ser bautizados para serem batizados em água nombre del no Señor nome Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, como se hizo el día de Pentecostés, como se fez no dia de Pentecostes e como se continuava fazendo primitiva. pela igreja primitiva. Que Dios les bendiga a todos, Que Deus lhes abençoe a todos e lhes guarde grandemente a todos. grandemente a todos. Hoje, Viernes 15 de diciembre sexta-feira, 15 de dezembro e domingo, 17 de dezembro de 2017. que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, Que as sean bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também.